5 minutos de gestão. Pílulas de liderança que vão mudar a sua vida. Seja muito bem-vindo nessa manhã de segunda-feira para mais um episódio de 5 minutos de gestão. Um podcast que nós também filmamos e colocamos no nosso canal do YouTube, Fator RH Consultoria, para que você possa desenvolver habilidades, competências, fortalecer a sua visão e pequenas ações estratégicas na sua liderança. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente interessante. Você já ouviu falar em quiet quitting? Muita gente tem lido esse termo por aí em artigos de liderança, em palestras, lives, mas nem todo mundo hoje sabe exatamente o que significa isso. Mas eu garanto que você já viveu isso na pele. Se você é gestor, você já deve ter reparado que nesse mundo, entre aspas, pós-pandemia, a gente percebeu que algumas coisas mudaram no nosso dia a dia de trabalho. E especialmente coisas que têm relação e vínculo a um ambiente psicologicamente seguro. Quiet quitting, traduzindo do inglês para o português, é demissão silenciosa. Você já deve ter visto, já deve ter conversado sobre isso. A gente percebe um aumento significativo de pessoas que hoje estão trabalhando aí no seu setor, aí na sua instituição de saúde, mas que de uma maneira ou outra estão fazendo só o mínimo necessário. Só o feijãozinho com arroz e nada mais. Essas pessoas podem estar num processo de demissão silenciosa. Por quê? Porque elas desistiram de você como líder. Elas desistiram da sua empresa. Esses profissionais que se enquadram no quiet quitting têm sido classificados pelo mercado, muitas vezes de forma injusta, como profissionais preguiçosos. Eu acho que a gente tem que fazer um olhar além desse detalhe da preguiça. Nós temos que ir um pouco mais a fundo e entender que a maioria desses profissionais passou por um momento, provavelmente, de forte desgaste emocional, forte desgaste psicológico. E a partir daí ele tomou uma decisão interna de dizer, não quero mais isso para mim. Então agora eu vou fazer só o mínimo necessário. Detalhe importante, pessoal. Se eles passaram por um forte desgaste emocional, psicológico, muita pressão, e a gente sabe que o hospital é uma grande panela de pressão. Se você trabalha numa indústria também, você tem pressão por metas, por entregas. Não importa onde você esteja, né? Quando você vive um ambiente tóxico, geralmente os efeitos colaterais são percebidos no médio e longo prazo. Um dos efeitos colaterais de viver num ambiente tóxico, onde eu tenho um líder que não reconhece, onde eu tenho um líder que não me dá oportunidade de crescimento, que só exige, que só cobra. Esses efeitos no médio e longo prazo transformam pessoas comprometidas em pessoas que entram num processo de demissão silenciosa. Isso está aumentando muito no mundo. Segundo pesquisas recentes, 52% da força de trabalho no mundo inteiro está vivenciando em maior ou menor grau um quiet quitting, uma demissão silenciosa. Se você tem 10 funcionários, presta atenção na estatística. 5 dos seus funcionários, da sua equipe, pode estar nesse processo. Como é que a gente reverte isso? Qual é o caminho, Fabrício? Eu estou ouvindo esse podcast porque eu quero uma dica, eu quero saber o que eu faço. Então vamos lá, eu vou te dar alguns caminhos. Primeiro caminho, você tem que adotar um modelo de gestão próximo. Gestão próxima? O que é isso? Gestão próxima é o que eu classifico como uma gestão diferenciada nesse mundo pós-pandemia. A gente aprendeu com o medo, com o desespero, com a ansiedade, com o burnout, que a liderança não pode gerenciar pessoas atrás de mesa, sentado numa cadeira. Eu tenho que estar lá junto com as pessoas no centro cirúrgico, né? Eu tenho que estar lá junto com a enfermeira da UTI, com a farmacêutica na central de abastecimento da farmácia.
eu preciso ter uma gestão próxima. Existem 3 pilares importantes nessa gestão. E aí vão as minhas dicas. Primeiro pilar, comunicação contínua. Mas não é comunicação de ficar fazendo reunião de 2 horas. Não. É comunicação de 5 minutos. Como 5 minutos de gestão. Pílulas de comunicação com a sua equipe todos os dias. Ok? Comunicação transparente, comunicação acolhedora. Perguntar como as pessoas estão, ouvir a resposta olhando para elas. Primeiro pilar, comunicação empática, comunicação ágil, doses homeopáticas, ok? Segundo pilar, feedback, pessoal. A gente na Fator RH ajuda muitas instituições de saúde a estabelecer um plano, um programa de gestão por competências. E a base da competência é o feedback. Hoje a gente utiliza inclusive recursos, a Fator RH disponibiliza para os seus clientes, por exemplo, um aplicativo onde por comando de voz você pode registrar um elogio para um colaborador em menos de 2 minutos. Então, utilizar ferramentas para potencializar feedback dentro da organização é fundamental para que as pessoas se sintam reconhecidas. Aliás, segundo essa pesquisa mundial, que diz que mais da metade dos colaboradores no mundo estão num processo de demissão silenciosa, 80% desses trabalhadores estão assim. Por quê? Porque não tem reconhecimento, não tem feedback positivo, segundo grande pilar. E último, para fechar o nosso 5 minutos de gestão, você tem que ter promoções internas. É valorizar a prata da casa, pessoal. Se eu tenho alguém muito bom com uma competência, se eu tenho um modelo de gestão por competências bem implantado, não aqueles feitos pelo RH que às vezes são caseiros, o RH nunca teve experiência de implantar um modelo de gestão por competências e aí ele vai lá e copia e cola coisas da internet, ele faz um cursinho, ele volta e tenta fazer o melhor, mas o processo fica sem amarrações técnicas. E aí, claro, não vai dar certo. Mas quando você tem um bom projeto de gestão por competências com uma assessoria que ajuda você a construir o melhor modelo, você começa a identificar talentos com a avaliação de desempenho. E isso é muito bacana, porque a avaliação de desempenho não é só para criticar e mostrar onde está o erro. A avaliação de desempenho é para identificar também talentos. E a partir dali eu construo um banco de talentos dentro da organização. Se eu tenho um banco de talentos, eu posso oferecer para Maria uma chance na área de marketing, porque ela é muito boa em inovação. A competência dela está acima da média dos meus colaboradores. Quando eu ofereço oportunidades internas para Maria, toda a equipe ao redor da Maria percebe que o meu hospital, a minha empresa, valoriza a prata da casa. E aí o nível de engajamento sobe. Nessa semana, você como líder, olhe os 3 pilares. Você se comunica com a sua equipe 5 minutinhos por dia? Bom dia, setor de faturamento. Bom dia, nutrição. Bom dia, contabilidade. Bom dia, TI. Crie um programa, 5 minutos de conversa. Bom dia e o nome do seu setor. E avance com comunicação transparente. Aproveita e implanta um aplicativo, uma ferramenta de gestão para você fazer feedback de forma rápida, ágil. E por último, lembre-se, faça avaliação, identifique os gaps, mas identifique também talentos, para que o banco de talentos da sua empresa não seja só um discurso teórico, mas seja utilizado na prática para engajar pessoas e interromper este ciclo perigoso das demissões silenciosas. Boa semana.